Depois de muita espera, muita indecisão, agora sim a gente pode afirmar que Carlo Ancelotti é o próximo treinador da seleção brasileira, o primeiro estrangeiro na história, logo um baita de um treinador. Pra mim, já vou começar dizendo que eu acho que a CBF fez um baita de um acerto. Mas uma coisa que eu já queria frisar logo no comecinho do vídeo também é o seguinte: ele chega no dia 26, após o final da La Liga lá no Real Madrid, e aí ele vai ter 2 jogos logo de cara. No dia 5 de junho, um jogo em Guayaquil contra o time do Equador, e logo depois, no dia 10, tem um jogo contra o Paraguai na Neoquímica Arena. O que eu quero falar é o seguinte: não vamos esperar que o time vai mudar da água para o vinho, não vamos esperar um negócio muito diferente do que tinha acontecido. Provavelmente vai ser um time muito parecido com o de Dorival. Eu acho que as valências, ele vai deixar os jogadores mais soltos, mais livres para jogarem do jeito que ele sabe, mais individualmente. Mas não dá para a gente esperar, pelo menos nesse primeiro momento, que ele mude tudo, que ele chegue, já transforme a seleção num baita time e que comece a jogar muita bola e seja a melhor seleção do mundo. Não. Vamos ter calma, esses primeiros ele vai conhecer o time, vai rodar o elenco. Se ele perder os 2 jogos ou se não vencer, tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos dar tempo para Carleto trabalhar na seleção brasileira, que é o que a gente precisa fazer. E agora, com o técnico do calibre dele, não tem nem a desculpa da gente poder chegar e dizer assim: ah, mas não sei se de repente ele é o técnico ideal. Sim, ele é o técnico ideal e ele precisa de tempo para trabalhar, para ajustar a equipe, para conhecer os jogadores. E aí ele falou um pouquinho sobre a seleção brasileira. Ele disse o seguinte: a partir do dia 26 serei treinador do Brasil. Ou seja, já confirmou a informação da CBF, não tem como voltar atrás, graças a Deus, depois de todo esse imbróglio que teve. Hoje sou treinador do Real Madrid, quero acabar essa fase fantástica, aventura aqui. Quero terminar da melhor maneira possível. Tenho que pensar o tempo que estou vivendo. São os dias que tenho aqui no Real Madrid. Tenho respeito pelo clube, pelos torcedores, pelos jogadores. Estou focado no que fazer nessa última partida de aventura. E ainda falou que me pronuncio porque a CBF soltou comunicado. É oficial. A partir do dia 26 serei treinador do Brasil. E aí ele solta essa aspa que é muito forte e que ele já confirma a data, que ele que vai fazer essa escalação, mesmo que por trás dos panos, mas que agora também ele ainda honra a camisa do Real Madrid. Eu acho isso muito importante, ele não cuspir no prato que ele comeu. E aí vai dar continuidade na seleção brasileira, já fazendo os preparativos para a Copa do Mundo de 2026. Eu acho assim, cara, é muito positivo a chegada de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti é um dos maiores técnicos da história do futebol, não tem como negar isso. Para mim ele é o segundo, para mim eu ainda acho que Guardiola é maior do que ele, mas eu acho que não tem como você tirar ele do top 3, ali Guardiola, Ferguson e o próprio Ancelotti. Aí você diz: ah, mas eu não acho, não é questão de achar. Os dados estão contra quem diz que Carlo Ancelotti não é um dos maiores treinadores da história. Só para vocês terem uma ideia, o tanto de coisa que esse homem já ganhou: 4 treinadores de clube mundial do ano, 5 Champions Leagues, 3 com o Real Madrid, 2 com o Milan, 3 vezes campeão do mundo, 2 com o Real Madrid, 1 com o Milan, 1 vez campeão da Alemanha com o Bayern de Munique, uma Premier League com o Chelsea, 1 campeonato italiano com o Milan, 2 campeonatos da Espanha com o Real Madrid, 1 campeonato da França com o PSG, 5 vezes vencedor da UEFA Supercopa, 3 vezes com o Real Madrid, 2 vezes com o Milan, uma Copa FIFA Internacional, que eu não sei o que é bem isso aqui, que é com o Real Madrid, 1 vez campeão da Taça da Inglaterra com o Chelsea, 1 vez campeão da Taça da Itália com o Milan, 2 taças da Espanha com o Real Madrid, 2 supertaças da Alemanha com o Bayern, 1 vez campeão da Supertaça da Itália com o Milan, 2 supertaças da Espanha com o Real e 1 supertaça da Inglaterra com o Chelsea. É assim, é um currículo invejável, é um currículo que não dá para você colocar defeito. Ele fala por si só. Ancelotti nem precisa falar muito, não precisa mostrar muito. O currículo dele fala por ele próprio. É um técnico bizarro de bom. Ele é outro nível, é outro patamar. Tite, Dorival, Diniz, beleza, eram bons treinadores, nível brasileiro. Nível mundial, Ancelotti chega e sobe demais o sarrafo. Agora a gente pode voltar a pensar em ganhar uma Copa. Inclusive, eu até queria também trazer outro ponto aqui nesse vídeo, que era o seguinte: Cafu, ele falou um tempo atrás que o Brasil ganhou 5 Copas do Mundo jogando melhor futebol e nunca precisou trazer um técnico estrangeiro. Só que o que ele esqueceu é que lá atrás os técnicos estrangeiros conseguiam disputar pau a pau com os técnicos europeus. Por exemplo, em 2002, que Filipão ganha, tempos depois ele vai para a seleção de Portugal. Ele roda o mundo, ele tinha muito prestígio. Naquele tempo, Vanderlei Luxemburgo chegou a treinar o time do Real Madrid. Então os técnicos brasileiros sim tinham prestígio,
Sim, tinha Muricy, tinha diversos treinadores que iam lá para fora, que faziam bons trabalhos, que treinavam escalões de primeira na Europa. Hoje em dia você não vê ninguém. Hoje em dia os melhores técnicos brasileiros são quem? Renato Gaúcho, Felipe Luiz, Tite, Dorival, todos no Brasil. Não tem mercado mais lá para fora porque a gente ficou para trás em questão de treinador. A gente como jogador, os jogadores em geral, a gente sempre vai conseguir disputar porque a gente tem um talento que é muito natural nosso. Só que treinador acabou. Ou a gente traz alguém de fora, ou vai perder, ou vai ficar sempre para trás. Era o que estava acontecendo e a CBF viu isso, tomou uma posição. A gente não pode tirar o fato de que essa foi uma decisão extremamente política, porque Edinaldo está para ser afastado da CBF, ele pode, sei lá, a depender das investigações, ele pode chegar até ser preso. Então, é um buraco bem mais embaixo essa questão política. É uma decisão extremamente política, o anúncio mostra isso, foi feito com muita rapidez, todo desorganizado. Descumpriu inclusive um acordo informal que tinha com o Real Madrid dos dois postarem ao mesmo tempo as coisas de Ancelotti, mas mesmo assim, não dá pra gente tirar os métodos, não dá pra gente dizer que foi uma decisão errada, porque foi uma decisão extremamente acertada. Mas voltando mais para o contexto de seleção brasileira, uma coisa que eu acho muito importante frisar é o momento que a seleção está vivendo. Porque se a gente pegar nos últimos 4 jogos, o Brasil empatou com a Venezuela fora de casa, empatou com o Uruguai, ganhou da Colômbia e perdeu da Argentina. Ou seja, nos últimos 4 jogos a gente tem uma vitória, 2 empates e uma derrota. Com um aproveitamento péssimo. É pífio. A gente não pode aceitar isso. E aí, Ancelotti ele vai chegar aqui e já vai pegar uma espécie de terra arrasada, porque a moral não está tão em alta, a torcida não está tão em alta, mas tem muito material, tem muito produto bruto na seleção brasileira. Tem Rafinha, que vai ser o melhor do mundo esse ano, e se não for, aí acaba de uma vez com o prêmio da Bola de Ouro. Tem Vini, que era para ter sido, ele foi o The Best, mas era para ter sido Bola de Ouro no ano passado. Tem Rodrigo, que joga muita bola. Tem Endrick, que joga bem. É um prodígio, é muito promissor e deve ser o titular da posição. Tem Pedro, que pode fazer a função. Tem Neymar voltando de lesão. Ou seja, tem muita gente para ele trabalhar. Tem um time muito bom. E que sim, que com Carlo Ancelotti, com um bom treinador, pode fazer com que esse time chegue longe. Pode fazer com que esse time seja novamente campeão do mundo. É como eu disse antes. Não vamos pensar que ele vai chegar e vai transformar e o Brasil vai golear todo mundo e vai, nos primeiros jogos, vai ser 6-0, 7-0. Não. Vai chegar, vai continuar parecido com o que tá. Eu acho que as individualidades vão aparecer mais, porque ele vai dar mais liberdade nesses primeiros jogos, mas não vai mudar da água pro vinho. Ele vai conhecer o time, ele vai entender o que tá acontecendo. E assim, cara, eu digo, a gente tem que ter muita paciência com ele, se perder tudo bem, porque assim, querendo ou não querendo, para essa Copa do Mundo, vai todo mundo, as principais seleções. A seleção que está indo pro play-in, que é basicamente um torneiozinho para ver se vai para a Copa, é a Venezuela, que tem 6 pontos a menos que o Brasil. E a Venezuela pode fazer o esforço que for, não vai, talvez nem faça esses 6 pontos aqui pro final da competição. Então, vamos dar tempo ao tempo, vamos ter calma, vamos ver o que é que o velho faz. Com 1 ano para treinar, eu acho que essa seleção já tem muita margem para avançar. E aí, uma notícia que eu acho que todo mundo já sabia, todo mundo esperava sair alguma coisa sobre isso, mas que de fato todo mundo já sabia, é que Ancelotti vai ser o treinador mais bem pago da história da CBF, né, da história da seleção brasileira, né? Que ele vai receber 5 milhões por mês. Cara, ele no Real Madrid recebia cerca de 5,8, 5,7 milhões. Então ele tá baixando, querendo ou não, um pouco do salário dele, tá ganhando um pouco a menos, mas mesmo assim tá ganhando bastante dinheiro, tá ganhando 5 milhões, é recorde, e não tem como fazer, cara. Não tinha muito como você fugir disso, porque é um técnico muito diferente para você, muito diferente, muito genial, muito extraordinário, custa caro e custa muito caro, que é o caso de Ancelotti. Não tem o que fazer, tá bem pago. Só para vocês terem uma ideia assim, da distância de salário, o segundo que mais recebeu, o mais bem pago da história da seleção, tinha sido o próprio Dorival Júnior, que recebia 2 milhões, ou seja, ele recebia menos da metade do que Ancelotti vai receber. E ainda tinha Dunga e Filipão empatados em terceiro, que recebiam 1,8 milhões. Cara, eu sei que é muito dinheiro, eu sei que vai pagar muito mais, mas a CBF tem condição de pagar, o Brasil precisava de alguém que chegasse e fizesse a diferença, e esse cara é Carlo Ancelotti. Esse cara é simplesmente genial.
para a gente ter uma noção, para a gente ter uma ideia do tamanho da inteligência, da genialidade. Ele já está pensando na frente, ele já está pensando na Copa do Mundo. Tanto que ele já fez ligações para Casemiro e para Neymar. Por quê? Porque ele gosta deles? Não. Casemiro eu acho que ele chegou a trabalhar junto, mas Neymar nunca trabalhou junto. Porque ele é inteligente. Ele sabe muito bem. Casemiro, tá claro que ele vai trazer de volta para a seleção, para o grupo. E tem que trazer mesmo. Os meios de campo do Brasil são péssimos. A gente precisa de um pegador, de um marcador, que é o estilo de Casemiro. E de Neymar. Por que ele tá falando com esses dois caras? Por que ele falou com esses dois? Porque eles vão ser os líderes do time. Tanto no vestiário quanto dentro de campo. Todo mundo respeita Neymar. Todo mundo respeita Casemiro. E por mais que Casemiro tenha passado um tempo que ele não estava tão bem assim, tá até voltando a jogar bem, mas mesmo que ele não volte a jogar tão bem, na seleção é outra história. Ele consegue ali comandar a equipe, consegue comandar vestiário. E Neymar, ele é uma referência natural, pela genialidade, pela técnica. As pessoas tendem a seguir, tendem a respeitá-lo. Neymar é simplesmente muito diferente e Casemiro é muito respeitado, muito forte. É fantástico também. São dois caras fantásticos, Neymar e Casemiro. Jogam muita bola, jogam muito futebol. Mas Ancelotti na seleção brasileira é a melhor notícia que a gente poderia receber. Assim, tudo bem que a gente teve que se humilhar um pouquinho para ele vir. Tudo bem que ele fez a gente de trouxa uma, duas ou até 3 vezes. Tudo bem, mas querendo ou não, agora ele é do Brasil, ele é da seleção brasileira. A gente tem muito a comemorar, muito a sorrir, porque as opções que eram plano B, tanto Abel Ferreira quanto Jorge Jesus, gosto demais dos dois treinadores, mas para mim não se comparam a Carlo Ancelotti, nem agora e nem nunca na história, cara. Porque Carlo Ancelotti é muito grande, é muito importante, sempre treinou times importantes, sempre foi muito bem. E ele sempre foi, eu me lembro, ele já foi elogiado por Klopp, por Guardiola, por Simeone, pelos grandes da história também. Porque ele destoa, ele realmente é muito bom, ele realmente é muito diferente. Ele vem provando isso nos últimos anos, a CBF acerta em cheio e o Brasil agora tem um técnico de verdade, um técnico para disputar contra os melhores times do mundo. Temos um ano para preparar o ciclo da Copa. E agora, vamos voltar a torcer, vamos voltar a apoiar aqui, ó, a amarelinha. Porque, de novo, a gente tem chance de voltar ao topo do mundo. Enfim, eu posso dizer isso com tranquilidade. Porque, pra mim, cara, se não tivesse chegado um Ancelotti da vida, se não tivesse chegado um técnico diferente, a gente não tava nem na disputa. A gente já podia simplesmente desistir, dar tchau e ir embora, esperar o próximo ciclo de Copa. Mas agora, talvez vá. E vamos ver se também um ponto que eu queria dizer vamos ver também se ele vai dar oportunidade para quem joga no futebol brasileiro, que isso eu acho muito importante. Jogadores como o Gerson, Wesley, Estevão, para mim não podem faltar. Tem outros, mas esses 3 eu acho que eles destacam bastante do resto. E Pedro também do Flamengo. Eu acho que eles destacam do resto e eles precisam estar sempre na seleção brasileira, porque eles vão levar a régua lá para cima e são muito bons, mesmo atuando num futebol que, em tese, é bem mais fraco. Mas essa é a minha opinião. Qual é a sua? Você gostou de Carlo Ancelotti na seleção brasileira? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever, dar o like no vídeo e tamo junto. Valeu!